Você já experimentou a sensação de que, sem algumas pessoas por perto, tudo ao seu redor desabaria? A angústia de imaginar que sua felicidade depende inteiramente dos outros, como se fosse impossível seguir em frente sem eles? A falta de apoio e reconhecimento pode nos colocar diante de um abismo profundo, o abismo da solidão. Mas e se eu te dissesse que estou aqui para ajudar você a mudar essa realidade? Hoje você vai descobrir como viver sem a necessidade constante de ter alguém ao seu lado. Acredite, se prender aos outros o tempo todo é como usar correntes invisíveis que bloqueiam seu verdadeiro potencial. Vou compartilhar 10 segredos transformadores que vão libertá-lo da busca incessante pela aprovação alheia. Já passou da hora de viver a sua própria vida, ao invés de seguir o caminho que outros acham ser o certo. Há mais de 2000 anos, alguns sábios compreenderam o valor da independência. Eles perceberam que a solidão tem um poder extraordinário, pronto para ser ativado. E adivinhe quem eram esses sábios? Sim, os estoicos. Você está pronto para encontrar em sua própria companhia a força necessária para seguir adiante? Primeiro, deixe-me compartilhar uma história que ilustra a importância de aprender a estar sozinho. Havia um comerciante chamado Ismael, renomado pela sua habilidade nos negócios e por sempre se cercar de amigos e familiares que o apoiavam em cada passo de sua jornada. Ele era o tipo de pessoa cujo carisma atraía naturalmente todos ao seu redor. No entanto, Ismael escondia um segredo profundo. Ele temia ficar sozinho. A simples ideia de solidão o aterrorizava. Ismael morava em uma cidade vibrante, onde encontros, conversas intermináveis e o burburinho da multidão faziam parte da sua rotina. Contudo, surgiu uma oportunidade única. Um negócio importante do outro lado do oceano, em uma terra distante e desconhecida. Era a chance que ele aguardava, mas exigia que ele viajasse completamente sozinho. Embora fosse um excelente navegador, Ismael não sabia lidar com a solidão. O medo o dominava. Ele conhecia histórias de viajantes solitários que se perderam na vastidão do mar, e a perspectiva de enfrentar tempestades e noites sem companhia tirava-lhe o sono. Apesar do medo, ele decidiu não deixar a oportunidade escapar. Fez as malas, embarcou em um antigo navio mercante e iniciou uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Os primeiros dias no mar foram exatamente como ele temia. Um silêncio ensurdecedor e um horizonte infinito. Ismael não tinha com quem compartilhar suas inseguranças ou temores. À noite, o céu estrelado parecia tão vasto que ele se sentia pequeno e insignificante. As noites eram longas e a ansiedade o dominava, impedindo-o de descansar. Ele enfrentou tempestades que balançaram o navio, fazendo-o tremer de medo e desejando com todas as suas forças ter alguém para lhe dar apoio. Mas algo começou a mudar em Ismael. Quando a última tempestade passou e o mar se acalmou, ele percebeu algo que nunca tinha sentido antes. O silêncio, que no início parecia opressor, agora trazia uma serenidade profunda. Os dias de solidão ensinaram-no a ouvir seus próprios pensamentos e a descobrir partes de si mesmo que antes evitava encarar. À noite, as estrelas que antes pareciam ameaçadoras tornaram-se guias, mostrando-lhe o caminho e fazendo-o sentir uma conexão inexplicável com o universo. Ismael havia estabelecido uma profunda conexão consigo mesmo. Durante essa longa jornada de isolamento, ele aprendeu a confiar em sua própria capacidade de resolver problemas e encontrar soluções sem depender dos outros. Quando ficou sem suprimentos, descobriu habilidades para pescar que nem sabia que possuía. O mais importante foi que ele compreendeu que o verdadeiro tesouro dessa viagem não era o negócio que o aguardava, mas a força e a autossuficiência que havia encontrado em si mesmo. Ao finalmente chegar ao seu destino, Ismael já não era o comerciante temeroso que partira. Ele havia aprendido a estar em paz consigo mesmo, a enfrentar a vida com serenidade e a descobrir uma força interior que jamais imaginou possuir. Essa experiência marcou um divisor de águas em sua vida, mostrando-lhe que, muitas vezes, as viagens mais difíceis e solitárias são as que nos ensinam as lições mais valiosas. Ismael aprendeu a viver sem depender de ninguém, mostrando que momentos de solidão e desafios silenciosos podem ter um impacto mais profundo do que qualquer companhia ou palavras de encorajamento.
Ele descobriu que a verdadeira força interior se constrói nos momentos mais difíceis, quando estamos sozinhos. Às vezes, a melhor maneira de seguir em frente é com paciência e perseverança, confiando que a autossuficiência e a paz podem ser alcançadas ao navegar sozinho pelas águas da vida, guiados pela nossa voz interior e pelos nossos valores mais profundos. Reflita sobre isso. Quantas vezes você sentiu medo de enfrentar a solidão, temendo que isso o deixasse vulnerável e perdido? Mas como Ismael aprendeu, essa travessia solitária pode ser exatamente o que você precisa para descobrir sua força mais profunda. Agora, vamos explorar os princípios estoicos que transformaram vidas e foram projetados para lhe dar o poder de ser independente, sereno e livre. Você está pronto para liberar sua força interior e descobrir uma paz que não dependa de nada nem de ninguém? Segundo, construa sua própria base de valores. Os estoicos nos mostram que a verdadeira liberdade nasce quando vivemos alinhados com aquilo em que acreditamos. Identifique o que é importante para você, sem se deixar influenciar pelo que os outros dizem que deveria ser importante. Pode ser que perseverança ou empatia sejam qualidades que você valoriza. Transforme essas qualidades nos faróis que guiarão sua trajetória. Nunca se esqueça, o mundo sempre tentará desviar você do que é essencial. Mas se seus princípios forem sólidos e enraizados, nenhuma dificuldade ou influência externa será capaz de abalar seu caminho. Terceiro, pratique o poder de dizer não com convicção. Não há necessidade de justificar extensamente ou carregar o peso da culpa ao recusar algo que não agrega valor à sua vida. Ao fazer isso, você estará priorizando o que realmente importa e cuidando do seu bem-estar. Pergunte-se sempre: estou traçando o meu próprio caminho ou apenas seguindo o rastro deixado por outros? Pense nisso. A vida é curta demais para permitir que outros assumam o controle. Chegou o momento de reassumir as rédeas e ser o autor da sua própria jornada. Sim, o caminho pode ser desafiador, mas é o único que levará você à verdadeira realização. Então, não hesite. Escolha sua direção, tome as decisões necessárias e viva com a liberdade que pertence àqueles que comandam a si mesmos. Quarto, o que você procura lá fora já está dentro de você. Quantas vezes você sentiu que sua felicidade estava nas mãos de algo distante, como se a paz, o amor ou a segurança que você deseja dependessem de pessoas ou circunstâncias externas? É como tentar agarrar o vento, frustrante e impossível. Mas vou te contar algo que pode mudar tudo. Aquilo que você busca no mundo já vive dentro de você, esperando apenas ser reconhecido. É comum cairmos na ilusão de que, ao alcançar certo sucesso, conquistar o relacionamento ideal ou receber o reconhecimento que almejamos, finalmente nos sentiremos completos. No entanto, a verdade é que esse vazio que tentamos preencher com coisas externas nunca desaparece, a menos que olhemos para dentro. Reflita: quantas vezes você conseguiu algo que queria e percebeu que a alegria foi passageira? Isso acontece porque a verdadeira satisfação não vem de fora, mas do que já existe dentro de nós. Os estoicos sabiam disso há séculos. Marco Aurélio nos lembra: procure dentro de si mesmo, aí está a fonte do bem. Essa sabedoria antiga nos desafia a mudar o foco, deixando de procurar respostas no mundo externo e voltando nossa atenção para o que somos de verdade. Imagine que você carrega uma caixa de tesouros invisível. Durante toda a sua vida, você acredita que precisa buscar lá fora o que te fará feliz. Mas na realidade, tudo o que procura já está nessa caixa. O problema é que muitos nunca a abrem, vivendo em um ciclo interminável de busca. É hora de parar, olhar para dentro e descobrir as riquezas que sempre estiveram com você. Pense nisso. A felicidade verdadeira não depende de circunstâncias, mas de como você se relaciona consigo mesmo. Grandes mestres modernos, como o Dalai Lama, enfatizam que a paz interior é o segredo para uma vida plena. Eles mostram que a felicidade não está em bens materiais ou na aprovação dos outros, mas no cultivo do nosso interior.
Então, ao invés de correr atrás de algo que parece sempre estar fora de alcance, por que não fazer uma pausa e olhar para si mesmo? Dedique tempo para explorar quem você é, sem as máscaras que o mundo exige. Reconheça suas qualidades. Valorize o que não depende de ninguém além de você. Encontre gratidão nas pequenas coisas e aprenda a apreciar sua própria companhia, sem medo de silêncios ou momentos de introspecção. É nesses momentos que você descobrirá que a paz que procura já estava com você o tempo todo. Isso não significa desistir dos seus sonhos ou metas, mas entender que sua completude não depende de nada além de você. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força está em aceitar quem somos e viver em harmonia com isso, sem sermos reféns das circunstâncias. Aprenda a viver consigo mesmo, não porque você não precise de ninguém, mas porque sabe que já possui dentro de si tudo o que precisa para se sentir pleno. Quinto, poucos amigos, grandes impactos. Imagine-se em uma festa movimentada, risos, música, rostos conhecidos por toda parte. Mesmo assim, no meio de tanta gente, você sente um vazio, uma solidão que não faz sentido. As conversas parecem superficiais, as risadas distantes, e dentro de você, um turbilhão de emoções começa a surgir. Frustração, ansiedade, talvez até tristeza. Não é estranho, certo? É uma situação que muitos já vivenciaram. Agora, imagine o oposto. Você com um verdadeiro amigo, alguém que te entende profundamente. Não há necessidade de máscaras ou palavras vazias, apenas troca sincera, momentos de paz e uma conexão que realmente importa. A grande verdade é que talvez você não precise de muitos amigos, mas sim de poucos que realmente façam a diferença. A qualidade sempre supera a quantidade. Ter um grande círculo social pode parecer atraente, mas será que isso realmente te faz mais feliz ou seguro? Os estoicos já sabiam a resposta há muito tempo. Eles nos ensinavam que a verdadeira força está em se cercar de pessoas que agreguem valor, em vez de acumular conhecidos apenas para tentar preencher um vazio. Sêneca dizia: escolha com cuidado aqueles com quem quer compartilhar seu tempo. Isso não significa se isolar, mas sim ser seletivo com quem você permite entrar na sua vida. Pense nas conversas profundas que você já teve com alguém que realmente se importa. Lembra daquele momento sob as estrelas ou naquele café tranquilo, onde um problema parecia mais leve porque você estava com alguém que te ouvia de verdade? Esses momentos valem mais do que qualquer festa cheia de rostos e palavras superficiais. Marco Aurélio, o grande estoico, nos alertava: evite aqueles que desviam sua mente para a confusão e discórdia. Não se trata de rejeitar a todos, mas sim de buscar aqueles que elevam sua alma e sua mente. Relações autênticas são pilares que sustentam seu equilíbrio, enquanto conexões rasas apenas acrescentam ruído à sua vida. Seja honesto consigo mesmo. Quantas das pessoas ao seu redor realmente impactam sua vida de maneira positiva? Algumas te ajudam a crescer, como raízes que nutrem uma árvore. Outras apenas te enredam e impedem seu avanço. Escolher com sabedoria quem permanece em sua vida é fundamental, pois essas conexões podem definir se você floresce ou se sente preso. Como aplicar isso? Comece listando as pessoas que te inspiram e te fortalecem. Priorize passar mais tempo com elas. Depois, crie limites saudáveis com aqueles que trazem apenas negatividade ou drama. Você não deve explicações a ninguém por proteger sua paz. Por fim, invista nas relações que realmente importam. Planeje momentos significativos, construa memórias que enriquecem sua vida e fortaleça esses laços preciosos. Menos é mais quando você prioriza qualidade sobre quantidade. Isso pode transformar sua vida. Sua mente se acalma, sua energia se equilibra e sua visão de mundo se torna mais clara. No final, não importa quantos amigos você tenha, mas sim quão reais e sinceras são essas conexões. Como os estoicos sabiamente nos lembram, é na serenidade das relações verdadeiras que encontramos uma fortaleza inabalável. Sexto, aprenda a conversar consigo mesmo. Sim, você ouviu direito. Conversar consigo mesmo não é algo de gente excêntrica ou de cenas exageradas de filmes, onde alguém murmura em público,
causando olhares curiosos. Na verdade, essa é uma habilidade poderosa que pode transformar sua vida. Desde cedo aprendemos que falar sozinho é estranho, quase um sinal de algo errado. Mas a verdade é outra. Não estou sugerindo que você saia pelas ruas rindo ou murmurando como um personagem de filme, mas que se torne seu próprio aliado, alguém que sempre estará ao seu lado para ouvir, apoiar e guiar. Aqui está a realidade. Se você não aprender a construir um diálogo interno saudável, a voz negativa dentro de você ganhará espaço e tomará o controle. E quem precisa de inimigos quando o próprio pensamento te derruba? Deixe-me contar uma história rápida. Javier trabalhava em um ambiente altamente competitivo. Todos os dias ele acordava com uma sensação pesada no peito, já antecipando o julgamento dos colegas e a crítica dos superiores. No trabalho, sentia que qualquer passo era analisado com lupa. Quando entregava um projeto, sua mente se inundava de dúvidas. Será que fiz o suficiente? E se acharem ruim? Nas reuniões, qualquer crítica, por menor que fosse, parecia um golpe direto em sua confiança. Ele se sentia drenado, como um rio que aos poucos perde sua força. Até que em uma noite, sozinho no escritório, algo inesperado aconteceu. Javier, cansado de se sentir assim, olhou para o reflexo na janela e pela primeira vez falou consigo mesmo. Por que você dá tanto poder às pessoas? Será que você não confia no quanto é capaz? O que começou como um murmúrio tímido se tornou um momento de clareza. Naquele instante, Javier percebeu que o verdadeiro crítico sempre esteve dentro dele e não nos outros. Foi o início de uma mudança que revolucionou sua vida. Os estoicos, sábios de tempos passados, entendiam o impacto do diálogo interno. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas os pensamentos que temos sobre eles. Em outras palavras, o que nos machuca não é o que acontece, mas como interpretamos e falamos sobre isso. Se você é duro consigo mesmo, sempre se julgando e se criticando, como poderá ser livre? Mas ao aprender a se acalmar, a se tratar com compreensão e a reconhecer sua humanidade, você descobre uma força interior incrível. Marco Aurélio, o famoso imperador estoico, também praticava isso. Ele começava seus dias refletindo sobre os desafios que enfrentaria, lembrando-se de que haveria pessoas difíceis e momentos incertos. Em vez de se sentir sobrecarregado, ele se preparava mentalmente, conversando consigo mesmo de maneira serena e confiante. Para ele, falar consigo mesmo era como um treino diário para fortalecer a mente e enfrentar qualquer situação, sem depender da aprovação dos outros. E isso não é apenas filosofia antiga. Pesquisas modernas, como as da doutora Crane Neff, mostram que um diálogo interno gentil e compassivo reduz o estresse e aumenta nossa resiliência. Quando você se trata com bondade, libera hormônios que ajudam a clarear a mente e a lidar melhor com os desafios. Então, falar consigo mesmo não é apenas normal, é uma prática fundamental para fortalecer sua autonomia emocional. Como começar? Primeiro, observe como você se trata quando cometer um erro. Ao invés de dizer, sou um desastre, tente algo como, tudo bem, erros fazem parte. O que posso aprender com isso? Depois, trate-se como faria com um amigo querido. Escolha palavras de incentivo e apoio. Reserve um momento do dia para refletir em voz alta ou em pensamento e se animar para os desafios que vêm pela frente. Pode parecer algo pequeno, mas esse hábito tem um impacto imenso. Ao aprender a ser seu próprio conselheiro, você se torna menos dependente de validações externas e descobre que a conversa mais importante da sua vida é a que você tem consigo mesmo. Porque, no final das contas, ser seu maior aliado é o segredo para uma vida mais leve e equilibrada. Sétimo, você é suficiente. Quero que essas palavras ressoem tão alto em sua mente que não haja espaço para dúvidas. Você é suficiente, exatamente como é. Não precisa da aprovação de ninguém, de alcançar padrões inalcançáveis ou de correr atrás de expectativas que não são suas para provar o seu valor. O mundo pode tentar convencê-lo de que está faltando algo, que você precisa de mais sucesso, beleza ou reconhecimento. Mas a verdade, meu amigo, é que tudo isso não passa de uma miragem. O que realmente importa é que você reconheça o seu próprio valor
sem depender de elogios ou aplausos para validar quem você é. Quantas vezes você já se comparou a outros e sentiu que não era bom o suficiente? Talvez ao navegar pelas redes sociais e ver vidas que parecem perfeitas. Mas aqui está a verdade, que muitos não veem. Você já possui dentro de si tudo o que precisa. Lutar contra essa ideia é cansativo, como tentar escalar uma montanha sem fim. A paz vem quando você aceita que não precisa mudar para ser digno de respeito, amor e felicidade. Sua grandeza não está em atingir padrões impostos, mas em se aceitar plenamente. Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, entenderam isso como poucos. Epicteto nos dizia para parar de depender das opiniões externas para validar nosso valor. Enquanto você procurar aprovação no exterior, será prisioneiro de algo que nunca poderá controlar. Mas ao se enxergar como suficiente, você descobre uma liberdade indescritível. Quando muda a forma como se trata e diz a si mesmo que já é bom o bastante, é como se o sol rompesse por entre nuvens densas, iluminando tudo ao seu redor. Sua perspectiva muda e aquilo que parecia sombrio se torna mais claro. E aqui vai algo importante para você refletir. Até as pessoas que parecem ter tudo, aquelas celebridades que você admira, os influenciadores com milhões de seguidores, também enfrentam inseguranças. Por trás das imagens polidas, há dúvidas, medos e a mesma busca interna por aceitação que todos enfrentamos. Ninguém está imune. A diferença é que, ao invés de tentar esconder suas falhas ou buscar aprovação desesperadamente, você pode começar a trilhar um caminho mais curto, o da autoaceitação. Como fazer isso? Comece sendo gentil consigo mesmo. Quando cometer um erro, não se condene. Reconheça que ser humano significa errar, aprender e crescer. Valorize suas pequenas conquistas diárias e as qualidades que o tornam único. Imagine-se como um farol em meio a uma tempestade. Sua luz não depende das condições ao redor. Ela brilha porque é a sua essência. Lembre-se, ninguém pode conceder a você o título de suficiente. Isso é algo que só você pode se dar. Então, pare de buscar fora aquilo que já vive dentro de você e diga, sempre que precisar, eu sou suficiente. Mesmo nos dias mais difíceis, porque meu valor não depende de nada além de quem eu sou. Acredite nisso, pois é a mais pura verdade. 8º, o silêncio é seu maior aliado. Em um mundo tão barulhento, repleto de notificações incessantes, opiniões a cada esquina e pensamentos que não param, o silêncio pode parecer algo insignificante. Mas deixe-me te contar algo poderoso. É no silêncio que você encontra as respostas que nenhuma palavra pode oferecer. É lá que sua mente, sobrecarregada e inquieta, pode finalmente descansar e ganhar clareza. Pense bem. Todos os dias você é bombardeado por uma avalanche de ruídos. Não apenas pelos sons externos, como o trânsito ou conversas, mas também pelo barulho incessante da sua própria mente. São preocupações, listas intermináveis, opiniões alheias, rodando na sua cabeça como um enxame de abelhas que nunca cessa. Como nesse caos você poderia realmente ouvir sua própria voz? É aqui que o silêncio entra como seu refúgio. Quando você se permite parar, é como se esse enxame começasse a se dissipar aos poucos. O tumulto dá lugar à serenidade. Mas aqui vai algo profundo para refletir. Por que temos tanto medo do silêncio? Talvez porque ele nos obrigue a encarar nosso próprio mundo interno. Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, entendiam que o silêncio não é apenas uma pausa, mas uma ferramenta essencial para organizar o caos dentro de nós. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e ele estava certo. Quantas vezes você já foi vítima da sua própria mente, criando problemas que nem existem? É como tentar enxergar seu reflexo em um lago turbulento. Impossível. Mas quando as águas se acalmam, você finalmente se vê com nitidez. Marco Aurélio, mesmo diante das pressões de ser um imperador, buscava o ócio como uma fortaleza mental. Ele sabia que uma mente barulhenta é vulnerável, enquanto uma mente serena é inabalável. Para ele, o ócio era como uma armadura, uma forma de recarregar as energias e tomar decisões com clareza. Hoje, a ciência confirma o que esses sábios já sabiam. Pesquisas mostram que o silêncio
faz mais do que acalmar. Ele literalmente transforma o cérebro. Um estudo do Instituto Nacional de Saúde da Finlândia revelou que períodos regulares de silêncio podem estimular o crescimento de novas células no hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória e pelas emoções. O que isso significa para você? Se você está constantemente cercado de barulho, nunca terá espaço para ouvir sua própria essência, suas verdadeiras necessidades e desejos. Comece com pequenos passos. Dê um passeio sem fones de ouvido, desligue a televisão enquanto relaxa, ou dedique alguns minutos para respirar profundamente em silêncio. Esses momentos simples podem fazer uma diferença enorme. Lembre-se, o silêncio sempre esteve aí, esperando que você o abrace. Ele é um espaço onde o caos se dissolve, onde suas ideias se organizam e onde você pode finalmente ouvir o que seu coração tenta te dizer. Da próxima vez que sentir o peso do mundo, não busque mais distrações. Busque o silêncio. Ele será seu abrigo, sua fonte de calma e sua maior força. Porque o silêncio não é apenas a ausência de som, é a presença de você mesmo em sua forma mais pura e verdadeira. 9. Conheça-se de verdade. Já parou para pensar se realmente conhece quem você é? Não estou falando de coisas óbvias, como seu nome, endereço ou seus hobbies, informações que qualquer pessoa próxima poderia saber. Refiro-me a algo mais profundo, seus medos mais íntimos, seus sonhos mais genuínos e o que realmente te motiva ou bloqueia. Quando ninguém está olhando, você consegue se responder: quem eu sou? Isso não é fácil e muitas vezes preferimos ficar na superfície, acreditando que o que está lá no fundo não tem tanta importância. Mas acredite, tem, e muito. Reflita. Quantas vezes seguimos pela vida como estranhos para nós mesmos, deixando que as expectativas dos outros guiem nossos passos? É como dirigir sem saber o destino. Você pode passar anos dando voltas, achando que está indo a algum lugar, mas sem nunca chegar onde realmente queria. Se você não se conhece, como pode tomar decisões alinhadas com o que realmente importa para você? Quero ilustrar isso com a história de Marta. Aos olhos dos outros, Marta era o retrato do sucesso. Tinha um emprego estável, amigos com quem saía regularmente e uma rotina que a mantinha ocupada. Mas no silêncio da noite, ela sentia um vazio inexplicável. Sua vida parecia perfeita, mas tudo era mecânico, como se estivesse interpretando um papel escrito por alguém. Quando as luzes se apagavam, Marta sentia que havia perdido a conexão consigo mesma. Uma noite, incapaz de dormir, Marta decidiu fazer algo diferente. Em vez de se distrair com o celular ou uma série, pegou um caderno e começou a escrever. Fez perguntas a si mesma. O que me faz feliz? E component placement. O que me machuca? Zrenia, quais coisas na minha vida não me servem mais? No início foi difícil. Marta não sabia por onde começar e o silêncio parecia assustador. Mas aos poucos as respostas começaram a surgir. Ela percebeu que estava há anos em um emprego que odiava, apenas para atender às expectativas dos outros. Descobriu que mantinha amizades que não a preenchiam, só para não lidar com o medo de estar sozinha. Ao mergulhar no autoconhecimento, Marta tomou decisões corajosas. Deixou o trabalho, se dedicou ao que realmente a fazia feliz e começou a se cercar de pessoas que compartilhavam seus valores. Pela primeira vez, sentiu que estava escrevendo sua própria história. Não era mais uma atriz em um roteiro alheio, mas a autora de sua própria vida. Os estoicos sempre ensinaram que o autoconhecimento é essencial. Epicteto dizia: conheça a si mesmo e você estará preparado para enfrentar os ventos do destino. Quando você se compreende profundamente, as forças externas não te abalam da mesma maneira. É como ter uma bússola interna que te guia, mesmo nas tempestades. Suas decisões se tornam mais claras e as opiniões dos outros perdem o peso que tinham. Quer começar esse processo? Tire um tempo para estar consigo mesmo, sem distrações. Pergunte-se: o que realmente me traz alegria? Zrenia, o que me assusta? Zrenia, estou vivendo para mim ou para os outros? Anote essas respostas, mesmo que elas não sejam confortáveis. Escute suas emoções, pois elas são sinais do que importa para você. Não ignore esses sentimentos. Eles são sua conexão com sua essência.
Conhecer-se de verdade não é um processo fácil, mas é transformador. Não importa quanto tempo você passou vivendo de forma superficial, sempre é possível mergulhar fundo e descobrir quem você realmente é. E quando isso acontece, você para de seguir roteiros escritos por outros e começa a viver uma vida autêntica, uma vida que é sua e só sua. Afinal, o maior presente que você pode se dar é a liberdade de ser quem realmente é. 10º, redescubra essa escrita. Quando foi a última vez que você escreveu algo apenas para si mesmo? Não para um relatório de trabalho, um post nas redes sociais ou uma lista de tarefas, mas para realmente explorar o que está dentro de você. Escrever é mais do que colocar palavras no papel. É como segurar um espelho que reflete verdades escondidas. E, embora essas verdades possam ser desconfortáveis, elas também são libertadoras. Quando você se dá o tempo para escrever seus pensamentos, é como se começasse a desenterrar um tesouro que sempre esteve ali, esperando para ser encontrado. A escrita não apenas te ajuda a expressar emoções, mas também organiza sua mente e traz clareza nos momentos de caos. Pense comigo. Vivemos em um mundo cheio de distrações, notificações, compromissos, ruídos constantes. Tudo isso cria uma sobrecarga mental. Sua cabeça muitas vezes parece um rio turbulento, onde pensamentos e preocupações são arrastados sem controle. Escrever é como construir uma represa nesse rio, permitindo que a água se acalme, que as emoções se acomodem e que você finalmente consiga enxergar com clareza o que está acontecendo dentro de você. E aqui está algo fascinante. Um estudo conduzido por James Pennebaker, da Universidade do Texas, mostrou que escrever sobre nossas emoções pode reduzir o estresse, melhorar o bem-estar mental e até fortalecer o sistema imunológico. Algo tão simples quanto escrever pode ter um impacto profundo na sua mente e no seu corpo. Antes que você pense, mas eu não sou bom nisso, quero te lembrar de algo importante. Você não precisa ser um grande escritor para colher os benefícios da escrita. Não é necessário criar algo digno de aplausos ou reconhecimento. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia todos os dias em um diário. Não para o mundo, mas para si mesmo. Suas palavras eram um ato de autoconhecimento, um lembrete constante do que realmente importava. Mesmo em meio às tempestades de sua vida, como imperador, ele usava da escrita como uma ferramenta para manter sua mente forte e seu coração em paz. E você também pode fazer isso. Dedique alguns minutos todos os dias para escrever, sem se preocupar com gramática, estilo ou lógica. Escreva sobre o que sente, o que te assusta, o que te faz feliz ou o que te desafia. Não importa se suas palavras estão confusas ou parecem sem sentido. O ato de escrever é o que importa. É um espaço seguro onde você pode ser completamente honesto consigo mesmo, sem medo de julgamentos. Redescobrir a escrita é como abrir uma janela em um quarto escuro, deixando a luz entrar. Não importa o quão caótica sua vida possa estar, sempre há um momento para pegar papel e caneta e permitir que as palavras fluam. Sua história, mesmo que nunca seja compartilhada com ninguém, merece ser contada. Porque ao escrever, você dá voz às partes de si mesmo que muitas vezes ficam abafadas pelo barulho do mundo. Agora, meu amigo, faço um convite. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários "Eu redescobri a escrita". Isso será um sinal de que você faz parte deste grupo que está buscando clareza, força e conexão consigo mesmo através do poder das palavras. E se você ainda não começou, comece hoje. Pegue um caderno ou abra um documento no computador e escreva sobre o que está em sua mente agora. Não pense demais, apenas deixe as palavras saírem. Lembre-se, a escrita não é apenas uma ferramenta prática. É um ato de amor próprio, um momento para se reconectar com sua essência e encontrar a força que já existe dentro de você. E quem sabe, ao redescobrir o poder das palavras, você também redescubra algo ainda mais valioso. O que te faz ser verdadeiramente você. Então, pegue sua caneta e deixe a magia acontecer. Você é o autor da sua própria história e ela merece ser escrita.